Começando aqui mais um Imparcialidade FC, mais um pós-jogo do Imparcialidade, né? Mas antes da gente falar dos dois resultados péssimos para os dois times, eu queria só fazer um parecer aqui, falar um negócio. Perceberam que a identidade visual do Imparcialidade mudou. E mudou por quê? Debatendo aqui sobre o futuro do canal Imparcialidade, a gente pensou, cara, vamos tirar esse verde. A gente foca muito em Palmeiras e Corinthians, né? E o Palmeiras, ele, inevitavelmente, como a gente já sabe, ele vai entrar em crise. Como ele já está entrando, né? Já vai partir para o segundo ano sem título, investiu 700 milhões, e a gente sabe como que é palmeirense. O palmeirense, ele some. Era para a gente ter gravado um pós-jogo ontem. Mas teve palmeirense que está conosco hoje, mas teve palmeirense que sumiu já daí. Entendeu? Teve palmeirense no jogo lá de sábado que também já não quis gravar, já no meio do jogo, já falou, puta, não vai dar para gravar. Aí, vamos tirar o verde, vamos deixar, porque daí a gente já abre também, já expande a ideia de imparcialidade para também fazer, talvez, de outros jogos, né? O que você diz sobre isso, senhor Thiago Barresi? Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, senhores. Prazer novamente estar aqui com vocês. Acho que eu, primeiramente, tenho que pedir desculpas publicamente aqui por não ter comparecido ontem. Acho que o jogo foi tão difícil que eu até fui dormir mais cedo. Um jogo muito ruim. Mas eu acho que, assim, Samu, um ponto assim que virar crise para o palmeirense, acho que o palmeirense ele tem diversas personas. Tem a persona que é mais que já é um Abel Ferreira, cabeça dura, já fala mesmo e xinga. E tem o palmeirense um pouco mais de sabedoria, que ainda acredita. Acho que é muito despertado pelos títulos que ganhou, da maneira que ganhou. Então a gente sabe que o Palmeiras pode provar muita coisa, mesmo fazendo dois jogos péssimos, esses dois últimos jogos, sendo que um eu tive lá contra o Vitória. E esse contra o Fluminense, ainda bem que eu não fui, porque senão eu ia gastar dinheiro à toa e ia ficar puto da vida também. Mas perdemos jogos importantes de 6 pontos aí, tirando o jogo do Santos também, né? Mas que podem fazer falta, principalmente agora com o Flamengo com 4 pontos à frente, né? Ô, Fê, ele tá falando aí de que são palmeirense acredita, tudo. O Abel não acredita mais, né? O Abel deu. É o modus operandi do Abel. Terminou o campeonato. O campeonato já terminou. E a gente discutiu muito sobre os investimentos do Palmeiras, né? Sobre o que. Imagine como seria cobrado nós, se a gente tivesse gastado tudo isso, né? E tivesse feito tudo que o Palmeiras está fazendo. Vamos por parte, né? Eu acho que o Abel ele é o rei das narrativas, né? Ele faz uma gestão muito boa de narrativa, não é a primeira vez que ele fala isso. Ele controla muito bem as coisas, né? Ele já falou isso nesse campeonato, inclusive. Algumas rodadas atrás, quando o Flamengo deu uma disparada. Ele falou isso em 2023, ele falou isso em 2024, e o Palmeiras foi até o fim brigando. Em 2023 ele foi campeão. Então, ele gosta desse tipo de narrativa, né? É um jeito Abel de trabalhar, talvez, o psicológico lá dentro. Talvez, eu acho que, não sei se foi combinado com isso, mas a entrevista do Piquerez também foi nessa linha, né, no pós-jogo. Eu acho que o Palmeiras se abalou um pouco, assim, né? Os jogadores, enfim, os torcedores também acabam se abalando um pouco, porque o Palmeiras liderava o campeonato nos últimos 4 jogos, né? Em 12 jogos, em 12 pontos fez 2, né? E assim, jogando muito mal, né? Eu acho que o Tia até falou do jogo contra o Vitória, falou de ontem. Né? Falou do jogo de ontem. O Palmeiras nos últimos 4 jogos fez um gol de bola parada com o Vitor Roque, foi um golaço de escanteio, mas a gente até debateu no dia se foi falta ou não no goleiro, tal, assim, enfim, independente disso. Depois foram 3 jogos em que o Palmeiras não marcou, e acho até legal trazer o Thiaguinho para essa, como palmeirense, porque eu queria ver essa visão, né? Mas no jogo de ontem teve alguns lances que eu acho que acaba sendo meio, entre aspas, assustador, porque entra isso que você falou, né, Samu, um time que investiu muito, mas que encantou por uns 4, 5 jogos ali, depois que o Abel encaixou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes,
mas que hoje parece sem sintonia, né? Porque o Flaco, não sei se pela quantidade Flaco de jogos voltou sem normal. gols. Pela quantidade de jogos sem gols, parece que ele tá muito ansioso. E aí não toca a bola. Teve um lance com o Vitor Roque, ele que é claro que ele tinha que deixar o Vitor Roque na cara do gol, ele não deixa. E aí, assim, Samu, acho que você vai lembrar, a gente estava assistindo o jogo junto, né? E teve um lance no final que o Palmeiras ontem, mais uma vez, né? O Palmeiras cruzou mais de 90 bolas para a área nos últimos 3 jogos, inclusive não fez gol em nenhum deles. E ontem abusou dessas bolas aéreas. Isso, desespero. Assim, a primeira bola do segundo tempo, com 3 minutos, é uma fatiada do Gomes na direção da área, assim, sabe? Tipo, do meio do campo, sabe? Uma bola aérea meio inexplicável, assim, meio que não. Quem sabe sobra, como a gente brinca, né? Que o Palmeiras treina isso, né? Mas assim, teve um lance no final do jogo que para mim é muito ilustrativo, que o Giai vem pela direita e o Flaco Lopes, eu não lembro se é o Flaco, Samu, Os talvez dois você lembre, mas Coronel. o Flaco e o Vitor Roque, os dois correm pro mesmo lado, assim, e depois eles, sabe, assim, parece que eles Eles se totalmente olham assim desconectam, e assim, ficam tipo, pô, mas tá os dois aqui, o que que nós faz? Pô, sem faz saber você o pra que lá e eu vou pra fazer, dentro. assim, descoordenados, né, talvez já pelo desespero, mas você vê Aí que, o Jair assim, chuta. pouca posição. E para finalizar a beleza desse lance, entre aspas, o Giai não toca nenhum e nem outro e não cruza, e chuta uma bola de fora da área completamente torta para fora. Assim, então, você vê que o time já estava ali no desespero, querendo de qualquer jeito ganhar o jogo. Eu entendo pelo momento, mas eu acho que assusta um pouco pensando na sequência, né? Porque assim, o Palmeiras tem. O brasileiro, eu não diria que o brasileiro já foi para o espaço, porque eu acho que o Abel joga um pouco com isso. Mas assim, um empate do Flamengo na terça-feira e uma vitória do Palmeiras, que não é impensável, volta para 2 pontos. Mas o jogo de sábado é um desafio bem grande para você jogar desse jeito, assim, sabe? Assim, se você não se coordenar para jogar, acaba ficando difícil, assim. Queria sua visão aí, Tida, de como você tem enxergado esse momento do Palmeiras também. Só antes do Tia rapidinho, essa é a visão que a gente tem. Não que a gente assista secando, não, também, não, viu? A gente assiste, assim, analisando futebol. É lógico. Porque a ideia, cara, que a gente sempre fala, é o jogo. Você vai me chamar de Rogério Ceni de novo, pode ser. É o jogo do Palmeiras, entendeu? Esse é o negócio. A gente fala, é a bola na área. É um jogo pobre para quem gastou tanto. E o Não, e aí, Palmeirense, o Palmeirense, parece que o Palmeirense ele não acha isso. Entendeu? O Palmeirense, ele sempre tem um discurso de não, a gente amassa o adversário. E a gente, como não palmeirense, como corintiano, como alguém que tá assistindo com a emoção de que tá torcendo contra, mas não com a emoção de que tá, tipo, vai, né? Tá com a emoção de não de não cabeça vai ter quente, nada. não de cabeça quente. Então a gente olha e fala, cara, é só isso, caceta. Aí o Não, e aí palmeirense, eu tenho que saber a visão do palmeirense. Só para ilustrar, para você trazer a sua visão, o SoftScore fez um levantamento hoje. O Palmeiras é o time que mais joga com bola longa no campeonato, mas assim, disparado. São mais de 1.880 bolas longas no campeonato. E o segundo time que mais joga e mais cruza no campeonato. Perde E só eu e pro o Rogério Mirassol. estamos errados. Perde só pro Mirassol. E assim, eu não vejo problema em cruzar. Eu vejo problema quando o cruzamento é como é igual ontem, no desespero, que a bola vem da intermediária. E se você trabalha a bola, chega na linha de fundo com tempo, o cara erguer a cabeça e cruzar, é uma coisa, mas você ficar chuveirando, eu acho outra história. Vai lá, tio, acho que falei demais aí. Não, imagina, Fê. Acho que são boas colocações. Eu falo que nem o Samu brinca, né? Que é o Rogério Ceni. Mas eu acho que o Palmeiras, o Abel, ele tenta nesses 2 jogos nitidamente um desespero. E daí voltando, dando 2 passos para trás, assim, analisando sobre Que nem o Vitor Roque. Flaco e Roque. Você vê a ansiedade de fazer o gol. Assim, bota na sua cabeça. Eram 2 jogos mais fáceis que o Palmeiras teria. Não desrespeitando o Fluminense nem o Vitória, mas por Eu estar também o acho. Vitória tá brigando para não cair, o Fluminense veio de tabela. Então, o pessoal já está jogando muito, jogando as seleções, tem essa carga de jogos. Quando o cara vai para um jogo desse, pode ser que ele vá um pouco mais leve, a cabeça mais. Só que daí chega lá, o jogo não está fluindo, o desespero bate, o time já não consegue conversar mais, não trabalha pelo meio. Eu vejo aí um ponto de referência muito importante que eu
queria exaltar, assim, o Alan, ele joga muito. Quando a bola cai no pé do Alan, o Alan consegue movimentar o Palmeiras pelo meio. E não só pelo meio, mas também pela lateral. Ele consegue, assim como o Estevão fez no passado. Então, muitas vezes o Alan é menos aproveitado, e daí o Palmeiras fica nessa ânsia e desespero de quê? Cruzar na área. Para mim, foi desesperador colocar o Gustavo Gomes no segundo tempo como vitória. Eu quase surtei atrás da Abel. A gente estava na central. Eu falei, o que é isso que ele está fazendo, cara? Era, sei lá, acho que 20 ou 25 do segundo tempo. Ele meteu o Gustavo Gomes na loucura. E assim, é contra o Vitória, gente. Pelo amor de Deus. E gastou 700 milhões no ano. Mas isso não tem nada a ver, Samuel, porque não tem atacante não pra importa pôr. o dinheiro que o cara vale, irmão. Lá dentro do campo, o cara vai ter um dia mal e não vai jogar. Mas não tem atacante pra pôr. Reza brava? Não tem jeito, velho. Futebol é assim, você pode gastar o quanto for. Se o cara não encaixar no time, se o cara não encaixar o jeito de jogar, se o cara não tiver um dia bom, tiver machucado. Mas tem que ser cobrado. Tanto que, nossa, né? Aí o que mais me irrita é os palmeirenses que xingam o Abel. Tipo, o Abel erra, cara. Mas sempre quando ele faz um negócio desse, alguma coisa dá certo. Então, eu acho que ele deve estar forçando jogadas aéreas para mais, assim. Ele desvia, entra. Sei lá, tentar enganar o Flamengo, de como o Palmeiras aí jogando na final da Libertadores. Ou ele quer tentar aperfeiçoar, mas, cara, o que me irrita profundamente é que o Palmeiras não joga pelo meio. O Palmeiras tem o Andrés, tem o Rafael Veiga, que jogam muito bem na escalação contra o Fluminense. A gente tinha ali o Martínez também, o Moreno, o Aníbal Moreno, que, porra, parece que o Aníbal Moreno, ele se transforma em algumas partidas, ele perde tudo que ele joga bem em outras partidas de alto nível. Aí, você fez uma observação aí, Tim, que é o meu alento de hoje, do massacre do Corinthians. O Dorival Júnior, ele quis enganar o Cruzeiro. Entendeu? Mas e daí, olha, isso aí é o Coringão, pode ficar tranquilo que eles vão passar por cima. Você pega o time do Corinthians hoje, sem Hugo, sem Memphis, acho que como que chama o argentino? Não, sem o Carrijo, sem o Bidu. O Garro jogou. Ah, não, o Garro jogou. Sem o Bidu. Então, mas assim... O melhor, com o Hugo, entendeu? O lateral esquerdo. O Hugo lateral esquerdo. Mas assim, é um time diferente também para jogar. Ele quis enganar o cara lá, o treinador. Não, acho que é nem enganar ele, porque isso é verdade. Ele joga de uma forma e na hora da semifinal mesmo é diferente, velho. Aí, mas assim, bate o Caio Jorge tá jogando muito. Porra, 3 gols hoje. O Cássio tá voando também. Velho, mas pega pra caralho. O time do Cruzeiro é bom. O Mateuzinho Pereira, acho que ele controla muito o jogo, vai muito bem nisso. Só que na hora do vamos ver mesmo, quando as coisas se equilibram, é só pegar Corinthians e Palmeiras mesmo na final do Paulista, pô. Corinthians fez o que tinha que ser feito. Eu só queria fazer uma última observação para a gente encerrar o Palmeiras aqui, o Ti. Claro. Você falou do Alan, você falou do Alan, o menino, né? Isso. O Alan, né? O Alan. Eu sempre falo o Alan ou o Alan, também me confundo. Sim. Eu só vejo um pequeno problema na avaliação do Abel, que uma é só deixar o menino encostado na direita, como ele fez com o Estevão por muito tempo. E ontem, assim, ele tirou o Alan do jogo, né? Tirou, colocou o Felipe Henderson. E muitas vezes o Felipe Henderson ele entra bem, mas contra o Vitória, por exemplo, o mal pra caralho. Não, e assim, eu acho que uma avaliação ruim do Abel, assim, porque é um menino que pode trazer algo diferente, assim, o que trai, o Palmeiras só tava cruzando bola na área, e quem tava em campo que tinha o drible, que tinha a possibilidade de trazer uma bola pelo meio, talvez, assim, eu quero bola aérea, tudo bem, você pode jogar com bola aérea, mas quem sabe trabalhar melhor, uma ultrapassagem do lateral, sabe, eu não tiraria o menino, então, assim, só para finalizar, eu acho que o Abel não está em grande fase. Mas pode ser que todo mundo... o time, assim, nitidamente o Flaco está em baixa de novo e não está fazendo o que o Abel está solicitando para ele. Isso daí... o Abel, inclusive, cita isso na coletiva, né? E daí isso, o Abel fala na coletiva que se for pro Flaco jogar...
Isso é absurdo, né? Mas pro Flaco jogar como estádio, voltar a buscar bola, ele prefere ter o Maurício em campo. Então, acho Mas, assim. cara, é muito melhor ver o Flaco jogando, buscando bola, do que ele esperando uma bola na área. Ele mudou o jogo dele quando foi convocado para a Argentina. Parece que o cara voltou com a magia do Messi. Quando Né? eu falo isso, os caras me destroem na internet. Mas assim, não, mas o Flaco é um jogador bom. Só que o que ele é? Ele talvez seja displicente e isso não reflita tanto para nós aqui de fora, quanto lá dentro. E agora, pô, uma final de Libertadores tem pela frente, ou por essa reta final, talvez as coisas mudem, eu espero, né? Mas só outros pontos que eu queria falar, acho que o Carlos Miguel é uma atuação muito regular, bom de novo, se não fosse ele ontem, o Palmeiras tinha perdido, apesar daquela bola na trave do Fluminense, foi muito perigosa. Desorganização do Palmeiras é assustadora, e assim, eu vejo mais isso pela pressão que vem de fora, da ânsia de fazer o gol, da ânsia de ganhar, por ser um jogo de nível mais baixo. E por último, o Alan, se a gente pega os lances contra o LDU, o Alan foi o melhor jogador nosso em campo. Com certeza. Mas Disparado. era contra a E LDU. daí o Abel tem que botar ele. Ele bota, o Abel confia com certeza, tem um plano para ele, mas se ele tentar colocar ele mais no meio, acho que bons frutos podem sair ali. E agora vamos agora para uma parte que eu nem queria ir. Por mim, nós estávamos massacrando o Palmeiras. Não, vamos falar assim do massacre do Cruzeiro, do Palestra Itália de Minas. Fê, fala aí, vai. Fala alguma coisa do Corinthians aí, se tem alguma coisa para falar. Fala do Ranieri que entrou numa preguiça. Fala aí do Hugo que não o problema é o que nós falamos. O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele tem que jogar. Tá ligado? Cara, Eu acho que é absurdo também o Martinez, que é um jogador importante, dá uma agressão não, cara, nitidamente. o Martins. Vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, né? O Barolo, que é São Paulino, o Barolo, né? Fala muito dos guerreirinhos do São Paulo, né? E assim, cara, eu acho que tem os guerreirinhos do Corinthians, né, cara? A verdade é essa. Assim, para mim, a gente conversou ontem, antes do jogo do Palmeiras, a gente estava trocando uma ideia sobre futebol e para mim era muito claro que a atuação do Corinthians hoje seria essa. Assim, eu não esperava nada diferente, por isso que eu não tô nem assim, eu não consigo nem ficar irritado, porque assim, a minha concentração pro jogo foi essa. O problema não é eu achar isso, o problema são os jogadores achar isso. Exatamente. E para mim tá muito, assim, seria muito claro. O Corinthians fez os 45 pontos, que era a meta ali do medo, né? Infelizmente o Corinthians virou isso nos últimos anos. Os caras estão pensando em Copa do Brasil. Então, vem de uma vitória num clássico. Então, assim, não dá para esperar nada. Não, então, assim, para mim não dá para esperar nada diferente disso do jogo de hoje. Aí eu acho que já vem uma desmobilização quando você não força, por exemplo, levar o Hugo Souza para o jogo, você não força levar o Memphis Depay, você não força levar o Bidu. Aí sai a escalação, o Dorival dá uma chance pro Hugo, bota, que é muito ruim, sabe assim? Até vi um corintiano postar um tweet que quando ele, eu li para você aí que quando o Hugo Bota tá em campo, ele se torna uma pessoa pior, porque o cara aí consegue irritar a gente a níveis inacreditáveis. Ela faz eu pensar maldade da humanidade. Então, assim, e aí, cara, isso pra mim, aí a escalação do Dorival, assim, ele deixa no banco jogadores que são titulares, como Carrillo e Martinez, e aí tá na hora do Martinez acontecer, assim, já era para ter acontecido alguma coisa, já falei para você hoje, o Ti citou o Martinez, né? O Martinez ficou sumido por 6 dias, o Martinez nos últimos 18 dias, nos últimos 18 dias ele foi expulso em 2 jogos, a gente até brincava, né? Quanto o Palmeiras, por exemplo, na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, quando a gente classificou, a gente brincou, né? O Martins é perturbado. Ele é um cara que é chato jogar contra, ele é muita disposição física. Mas, cara, esse final de ano dele, assim, tá nos últimos 2 meses, sei lá, tá sendo terrível, cara, lamentável, assim, ele dentro do campo. Contra o São Paulo, ele foi um dos piores em campo, assim, o Corinthians ganhou do São Paulo apesar do Martins. Apesar do Martins. E então, assim, são diversos pontos, né?
eu não consigo nem me indignar, na verdade. Eu não sei nem que sentimento que traz, porque é esperado para mim. É revoltante, mas é esperado que o Corinthians entre em campo num jogo como esse, fora de casa, contra um dos melhores times do Brasil hoje, que é o Cruzeiro, que não está disputando de verdade o título hoje, por problemas próprios, porque perdeu em casa para o Ceará, para o Santos, e empatou com o Sport em casa. Só aí você tem 8 pontos, o Cruzeiro seria líder do campeonato, né? Com 8 pontos a mais. Então, cara, assim, é difícil até falar. A atuação do Corinthians é terrível, as escolhas do Dorival são terríveis. É um negócio que fica mais numa avaliação individual, né? Não dá para falar muito sobre o jogo, porque o jogo vai ser. Eu achei o time do Corinthians, eu achei o time do Corinthians mais desorganizado, por falta dessas peças, entendeu? E daí, quem não aparece aqui no jogo? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto não teve um bom desempenho. Não, o Yuri Alberto, o Guinegão, que é um bom jogador, foi um a menos no primeiro tempo, que a bola nem chega para ele. Não, deu nem pra saber o que o Garro fez uma partida terrível. E aí, para mim, assim, tudo passa de verdade por uma desmobilização, que para mim é muito clara, dos jogadores e do treinador. Assim, eu acho que o Dorival deveria explicar isso. Porque, assim, de verdade, eu não acho que o Memphis Depay tem uma lesão, eu não acho. O Fábio Santos, você foi até mais no meio da bola do que a gente, porque chegou a jogar até profissionalmente, mas o Fábio Santos deu uma entrevista algumas semanas atrás na ESPN, relembrando 2012 do Corinthians. E o Corinthians, no final do ano, ia jogar o Mundial de Clubes, então teria umas férias menores em 2013. E o Fábio Santos falou que tinha um combinado entre eles e o Tite de alguns jogadores, alguns jogos eram poupados, porque teve uma lesãozinha aqui na coxa, teve uma lesão ali no adutor, teve, mas sabe? Mas combinações, né? Isso, porque era um combinado, porque vai ter, esses jogadores vão descansar aqui, porque no final do ano não tem férias, mas chega, entendeu? Dá um relaxo mental para os caras. Eu particularmente acho que o que aconteceu com o Memphis e com o Bidu hoje foi isso. Sabe, e aí, tipo, Bidu, o Mateuzinho ficou com raiva e fez a partida que fez hoje também. Fez preguiçosa, né? Eu não. Mas assim, a impressão que eu tenho é essa, cara, que assim, aí no próximo jogo quem vai sentir é o Garro de novo. O Garro já não jogou a última, né? Sei lá, o Gustavo Henrique, zagueiro. O Gustavo Henrique, zagueiro, não joga o próximo jogo porque sentiu a coxa. Porque, assim, pra mim, a não participação do Memphis é tão estranha, porque, assim, não tinha notícia do Memphis não treinar. E o que eu mostrei pra você também. Aí, o pré-jogo que o Corinthians postou hoje, é dia de Corinthians, é uma foto do Memphis, ou seja, a arte já estava pronta, sabe? Assim, não tem, assim... Nada encaixa, Souza, né? Nada encaixa, tia. Então, assim, tô falando que... Não, tô alegando aqui que o Corinthians poupou e mentiu. Não, mas eu acho assim, fosse um jogo mais importante, que valesse mais pro Corinthians, e parênteses, deveriam pensar que valeu, já que o Corinthians ainda briga por vaga na Libertadores, se virar G8, mas assim, a desmobilização é tão grande que os caras entram no jogo meio que não tanto fez quanto tanto faz e acaba... Enfim, é isso, cara. É difícil falar mais do Corinthians hoje, porque alguns jogadores já estão entrando em período de férias do Brasileirão. Essa mas é isso, já pensando na Copa do Brasil, e eu acho que tem que pensar mesmo, o Corinthians não tem muitas outras coisas. Assim, seria o grande título do Corinthians depois de muito tempo. Sim. Mas assim, a gente já chegou nas últimas 3 semifinais da Copa do Brasil, né? Chegamos em final em 2022, tá batendo na trave. Eu não sei se o Corinthians tem muito mais para fazer do que já vem fazendo em Copa do Brasil. Tem um desafio dificílimo contra o Cruzeiro. Mas assim, eu acho errado desmobilizar desse jeito, sabe? Porque você falou uma coisa no começo que será que, né, uma brincadeira de que o Dorival tá dando um jeito do Cruzeiro achar que o jogo é isso e aquilo. Cara, eu acho pior, na verdade, cara, porque você acaba baixando sua moral. Desmoralizando o time, né? Isso, você desmoraliza o seu time, porque ninguém quer tomar 3-0. Tanto que os jogadores saíram não deram entrevista. Que eu acho errado também, né? Porque quando ganha, os caras estão em podcast, vai no Flow. Passou essa vergonha, você tem que assumir. Pô, lógico, vai lá dar uma entrevista, jogamos mal. Nós chamamos o Thiaguinho não teve a cara de pau de vir passar a vergonha aqui ontem. Pois é.
Mas assim, aí você levanta o moral do Cruzeiro, né, cara? Porque o Cruzeiro chega falando, pô, se a gente encaixar um jogo desse jeito de novo, a gente mata a semifinal no primeiro jogo. Eu acho assim, a mobilização é diferente. O Corinthians mostrou no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil que num jogo de mata-mata consegue bater de frente com qualquer um, porque a verdade é que o Palmeiras, infelizmente pra gente hoje, é um dos maiores times, é um dos times mais fortes da América do Sul e que bate de frente com qualquer um, tanto que tá na final da Libertadores de novo. E o Corinthians mostrou que mobilizado com o que tem de melhor, né? Com o Memphis, com o Garro, com o Yuri, enfim. E esses jogos também, esse peso maior de jogo, para o Corinthians faz a diferença um pouquinho. Sim. E, tipo, daí tem aquela. Tem justamente esse papinho de união, pô, os caras são mais do que nós, mas a gente vai mostrar para eles que nós somos mais, sabe? No futebol tem muito disso também, né? Para finalizar aqui, que a gente já está com 25 minutos, eu vou falar duas coisas, e nem o Abel. Para mim, a Copa do Brasil está decidida, é do Cruzeiro. Já está decidido. É do Cruzeiro. Não tem mais o que fazer. Pelo jogo de hoje, está decidido. Entendeu? Não tem mais o que fazer. É só ver o que aconteceu hoje. E outra, como diz o palmeirense sobre o Abel, Fio, Dorival Júnior tem um plano. É isso, cara. O Dorival Júnior tem um plano. O Dorival tem um plano. Pela frente, tudo pode acontecer. Eu acho que assim, sábado pro Palmeiras vai ser o divisor de águas. Sábado. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, acho que vai ser um feito gigantesco. E daí o brasileiro pode se tornar, não sei se um objetivo ainda, mas se perder, consequentemente, se perder a Libertadores, a final da Libertadores, o brasileiro é prioridade. Só que daí o brasileiro é o problema porque já está atrás, né? Lembrando que o brasileiro pode acabar na terça, né? Se o Palmeiras perde o jogo e o Flamengo ganha, acaba na terça. Exatamente. Ou se o Palmeiras empata e o Flamengo ganha. Não, se o Palmeiras empata e o Flamengo ganha, o Flamengo já é virtualmente campeão, porque fica 6 pontos. Se o Palmeiras, vamos supor, 6 pontos. Se o Flamengo perde os dois últimos jogos e o Palmeiras ganha os 2 últimos jogos, empata em pontos e empata em vitórias agora, com essa derrocada do Palmeiras. Só que o Flamengo tem 20 gols a mais que o Palmeiras em saldo. Então o Palmeiras teria que, em 2 jogos, tirar 20 gols de saldo. Eu acho que é praticamente impossível. Então, acredito que se o Palmeiras empatar na terça, se o Palmeiras empata na terça e o Flamengo ganha, o campeonato acabou. Então, é isso. E agora, galera, fala aqui. Todos os jogos agora de Palmeiras e Flamengo são no mesmo horário. São no mesmo horário. Vou ter que assistir. Eu assisto na TV, assistiu na TV ou no celular. Galerinha, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí pra turma, dar uma força pra gente. Que aqui vocês sabem, né? Como vocês viram hoje em todos os outros vídeos, é um debate sério. Também tem a nossa zoeira, mas também tem muito conhecimento. A galera manja muito de futebol, né? Fê, tamo junto, Ti. Você é lindo. Muito obrigado. Gente. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu, galera. Tamo junto, galera. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.